Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Nós vamos dar continuidade ao tema dos líderes religiosos. Nós já vimos a importância dos líderes, e vocês também, na última aula, vocês escreveram um líder que você admire, uma mensagem que você enviasse para ele, o que você gostaria de falar para esse líder. Já vimos o que significa ser líder e a importância deles não só para as religiões, mas como para toda a sociedade. Agora, a partir desta e das próximas aulas, nós vamos ver para cada religião, das principais que existem, o que os líderes são para estas religiões. E veremos que cada religião tem um significado para o seu líder. Então aí vamos ver agora sobre os líderes religiosos no judaísmo, página 38. Para o judaísmo, para os judeus, os líderes são pessoas escolhidas por Deus para ensinar seu povo, ok? Então, os líderes que existem no judaísmo é o próprio Deus quem escolhe. É escolhido por Deus pessoalmente, porque esses líderes devem ensinar as verdades de Deus para o seu povo. Dois importantes referenciais de lideranças para os judeus são Moisés e o rei Davi. Isso também no Antigo Testamento nós vamos ver. Moisés foi um grande líder que tirou o povo escravo, do Egito, o povo de Deus que era escravo no Egito, libertou esse povo. E o rei Davi, que foi um importante líder. Esses dois foram judeus e que encontramos na Bíblia no Antigo Testamento. Moisés é o profeta que Deus escolheu para libertar os hebreus, ok? Olha aqui, Moisés é o profeta que Deus escolheu para libertar os hebreus, que eu acabei de falar, da escravidão. Foi por meio de Moisés que Deus estabeleceu aliança com Israel e transmitiu seus mandamentos. Todos nós sabemos que por meio de Moisés Deus deu os 10 mandamentos, mandamentos da lei, os 10 mandamentos de Deus, e lá foi por meio de Moisés que o povo recebeu tais ordens divinas. E Davi, rei Davi, é admirado entre os judeus como um rei justo e devotado a seu povo, reconhecido por ter escrito os salmos que compõe o Terrilim, chamado de Livro dos Salmos na Bíblia, pela liderança militar que exerceu. Davi foi muito importante porque, de acordo com os judeus, foi um rei muito justo, um rei muito bom para o seu povo. Dos 150 salmos que tem na Bíblia, a maioria foi o rei Davi que escreveu, Então, ele é um homem muito importante não só para os judeus, como também para os cristãos, Conseguiu vencer os filisteus, povos vizinhos que cobravam impostos dos hebreus, e fortalecer o reino de Israel. Nós temos que saber que no Antigo Testamento havia muitas guerras, entre os povos inimigos do povo de Deus, que queriam escravizar o povo de Deus, que queriam fazer maldades. Então, o rei Davi defendeu o seu povo, o povo de Deus, muito bem, por meio de também força militar, por meio de força militar, para que nada acontecesse com seu povo. E fez com que Jerusalém se tornasse o principal centro administrativo da região. Graças a rei Davi também, não só ele, mas graças a ele principalmente, Jerusalém se tornou uma cidade muito sagrada, para o povo judeu. Os rabinos, então nós já vimos sobre Moisés e sobre o rei Davi, que são personagens mais históricos. Aqui, rabino, nós estamos vendo uma foto de um rabino, esse senhor com barba branca. Os rabinos surgem como liderança a partir da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 a.C. O local era o centro da vida religiosa dos judeus. Então, com a destruição do templo, o templo de Jerusalém era realmente um lugar muito sagrado.
para o povo judeu. Mas em 70 depois de Cristo houve uma destruição pelos romanos. Com isso, eles tiveram que se reorganizar nessa questão. Então, após a destruição, os rabinos, mestres, rabino significa mestre, ok? Eles se dedicaram ao estudo da Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos. Estes 5 primeiros livros da Bíblia são os mais importantes para os judeus. Então, esses rabinos, eles têm a missão de estudar a Torá, serem grandes conhecedores do que a Torá pede, e com isso eles adquiriram grande autoridade sobre sua interpretação, o que lhes permite aconselhar e auxiliar a comunidade na aplicação da lei judaica. Então, se eles são grandes entendedores da Torá, Torá que significa os 5 primeiros livros da Bíblia, então eles poderiam também instruir o povo, ensinar o povo a partir do que Deus pede, tá? No judaísmo ortodoxo, o que é judaísmo ortodoxo? É aquele judaísmo mais rigoroso, que é mais apegado às leis. O cargo só é permitido aos homens. Então, no ortodoxo, ou seja, aquele que é mais rigoroso na lei, só homens podem ser rabinos. Mas na vertente progressista é possível encontrar rabinos mulheres. Progressista o que é algo progressista? Aquilo que é mais aberto, É uma visão mais aberta, aceita mais coisas, não é tão fechado. Então, você também encontra líderes mulheres no judaísmo, ok? Então, para os judeus, quais são as principais lideranças? Davi e Moisés, e na atualidade os rabinos, tá bom? Então, aqui está o conceito de liderança para os povos no judaísmo. Vamos agora entender os líderes religiosos no cristianismo. Lembremos-nos, cristianismo são todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo. Quem é o maior exemplo de líder no cristianismo? É claro, é Jesus. E os 12 apóstolos buscaram, no serviço e no amor ao próximo, desenvolver a sua liderança, tá? Então, os 12 apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus, e a partir do jeito que Jesus ensinava, eles tentavam também seguir o mesmo exemplo e fazer com que eles fossem grandes líderes também, tá? Vamos ver aqui o que diz aqui, a foto aqui, o Papa Francisco com o líder católico Bartolomeu, patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Então aqui tem 2 líderes cristãos, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, e o outro, o Bartolomeu, nome que está de preto, roupa preta, que é líder da Igreja Ortodoxa. Então 2 líderes cristãos, ok? Durante a história, o cristianismo se dividiu em diferentes segmentos. Isso que é muito importante nós sabermos. Em Jesus Cristo tinha o cristianismo primitivo. Então Jesus fundou a sua religião. Com o tempo, no início ali da igreja, existia apenas o catolicismo, a Igreja Católica, e somente os ortodoxos, tá? Então, 2 igrejas vindas de Jesus Cristo, católica e a Igreja Ortodoxa. Depois, lá em 1500, mais ou menos, veio o protestantismo, que foi o Martinho Lutero, um padre que era católico, só que ele protestou, por esse protestantismo, protestou contra algumas ideias da igreja, que não aceitava, e a partir dele aí começou um monte de ramificações, veio um monte de igrejas, porque com o protestantismo teve uma cisão, uma divisão. Aí veio as outras igrejas. Então todas as igrejas evangélicas que existem hoje, elas se iniciaram na verdade lá no protestantismo, lá em 1500 depois de Cristo, mais ou menos. Cada uma dessas denominações tem o seu próprio líder, tá? Então os principais líderes, nós já vimos que é o Papa Francisco, que é um dos maiores, que tem. Só que cada igreja tem a sua liberdade, então, de ter os líderes e ter o seu significado próprio.
Na Igreja Católica Romana existem vários líderes, que fazem parte de uma hierarquia. Quem que é o maior na Igreja Católica Romana? É o Papa. Ele é o líder da Igreja Católica. Aí o Papa é o chefe, é a cabeça. Só que aí depois vem os outros líderes mais inferiores. Depois do Papa, os mais importantes são os cardeais, os arcebispos, os bispos e os padres. Tá? E as mulheres participam como freiras, como é o caso da nossa escola, né? Temos as nossas freiras, a nossa diretora é uma freira, tá bom? Então essa é a hierarquia da Igreja Católica, os seus líderes. A Igreja Ortodoxa, desde o rompimento com a Igreja Católica em 1054, deixou de reconhecer o Papa como líder supremo, não adotando nenhuma liderança comum. Então as igrejas ortodoxas são relativamente autônomas, organizadas geograficamente, cada uma delas é dirigida por um líder religioso chamado de patriarca. Então as igrejas ortodoxas ela não tem um líder comum, igual a Igreja Católica tem, que é o Papa Francisco, mas só que em cada igreja ortodoxa tem o seu líder próprio, tá? Além do patriarca, que é esse líder de cada igreja, os sacerdotes, os padres, né, da igreja ortodoxa, eles são compostos, que são os líderes também, né, de diáconos, padres, bispos, arcebispos e metropolitas. Então estão vendo que tem é quase igual uma da igreja católica, o ortodoxo. A igreja protestante, né, que aqui vem as várias igrejas evangélicas, os líderes religiosos podem ser pastores, ministros, bispos, missionários, apóstolos, presbíteros, entre outros, dependendo da tradição da igreja. Durante séculos, assim como na tradição católica, as mulheres não puderam exercer função ministerial, tá? Na tradição católica, por exemplo, e na tradição ortodoxa, as mulheres não podem, digamos, ser padres. Mas entre os protestantes é muito comum você ver pastoras, tá? Como, portanto, por exemplo, a partir do século XX, muitas igrejas, como a luterana, por exemplo, que é de Lutero, as mulheres passaram a assumir posições de liderança religiosa, além de cargos administrativos, assumindo a responsabilidade pela condução das igrejas, tá bom? Então aqui também são um dos principais líderes para os cristãos. A atividade de hoje vai ser o seguinte, vai ser uma pesquisa. Primeiro, você vai pesquisar os três líderes, não precisa ser os principais, aí você escolhe. Quero que você pesquise 3 líderes da atualidade do judaísmo. Tem que ser os que existem agora, os que estão vivos. Quero que você pesquise 3 líderes judeus, tá? Então você tem que pesquisar 3 rabinos. Pode usar a internet para pesquisar. Aí você tem que escrever o nome, você tem que escrever onde que ele atua, né, o que ele faz, qual é a função dele, tá? 3 líderes no judaísmo. E você tem que pesquisar, na atualidade, 3 líderes do cristianismo, tá bom? Aí não importa se é da igreja católica ou evangélica, mas tem que ter 3 líderes cristãos, que da atualidade você tem que falar também o que eles fazem, onde eles trabalham, com que igreja eles pertencem, tá bom? 3 líderes do judaísmo e 3 líderes do cristianismo. Vocês fazem a pesquisa numa folha à parte, tira uma foto e envia para o professor. Esta é a aula de hoje, a atividade. Bom estudo e até mais.